Provérbios é isso. Provérbios, ele está tratando de vida familiar. Daqui a pouco ele já vai para o cotidiano em relação à vida pessoal. E eu confesso aos irmãos que a cada dia que a gente faz essa leitura, em alguns casos aqui para alguns é releitura, a gente sai bombardeado de responsabilidade. Não sei com você, quantos dizem amém? A gente sai daqui assim, meu Deus do céu, preciso me converter mais, não é? Capítulo 12 de Provérbios, verso 1, vamos lá. Você já encontrou, diga, eu quero ir morar no céu. Pouca gente quer, porque quem gostaria mesmo tinha falado gritando. Vou te dar uma chance, hein? Quem já encontrou, diga, eu quero ir morar no céu. Vamos lá, verso 1, disciplina. Disciplina. Para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. Geralmente, quando se fala em disciplina, a primeira coisa que alguém pensa é, puxa, vou ser castigado, vou ser repreendido. Até quando se fala em disciplina na igreja, né, que hoje muita gente ignora essas coisas, a disciplina nunca foi num contexto punitivo. Um pai, quando disciplina um filho, não é porque ele é carrasco. A mãe, quando disciplina o filho, os filhos, a filha, não é porque ela é má, é porque a disciplina é prática de amor. Sim ou não? Tem uma expressão aí no mundo que diz assim, quem ama, cuida, não é? Veja bem, deixar alguém viver o que quer, sem trabalhar com ela, sem orientar, não é amor. O que o texto está nos dizendo aqui é exatamente o contexto do valor da disciplina. Para aprender, querido, a gente precisa desejar. Então, às vezes, você dá um conselho, dá um toque, seja a maneira como for, alguém encara isso como ruim, como alguém que está punindo ou castigando, e não é. O texto está dizendo que pessoas estúpidas são pessoas que odeiam ser repreendidas. Irmão, você já parou para pensar o contexto de peso que tem esse verso? Primeiro, que nem todo mundo gosta de crescer. Tem gente que é conformado com a vida que tem, com a etiqueta que tem, com o estilo de vida que tem. Mas a Bíblia nos diz aqui que para que a pessoa tenha este ato de querer aprender, é preciso amar a disciplina. E é interessante, porque quem não ama, automaticamente já se comporta agressivo. Dão as costas, sai, fala, eu não vou, quem é você, etc. e tal. Mas o texto bíblico está nos dizendo que amar é uma das características de quem tem a responsabilidade de educar. Isso não é castigo. Quantas das vezes aqui nós somos repreendidos pelos nossos pais, lá atrás a gente nem fazia ideia do quanto isso traria benécia para a nossa vida. Quer um exemplo? Vamos lá. Giovanni Peruzzetto. O que acontecia com você quando seus pais estavam conversando, você criança, um exemplo, não sei se aconteceu, e você se intrometia na conversa deles, ou de visita? Isso trouxe. Irmãos, são coisas assim que saudade, né? Era um olhar 43, só assim, ó. Isso significava muita coisa. Em casa a gente conversa, quando a visita foi embora você vai ver, eu te avisei antes, eu falei para você, você vai apanhar, não é? E não adiantava pedir, vamos comprar um frango. Que não ia resolver esse assunto, não ia resolver, não é? Gente do céu, eu me lembro do meu pai falando assim, vamos, Kleber, vamos, o homem não pode ser mole. Irmãos, esta é a escola de treinamento que eu fui.
Entendeu? E eu olho hoje e falo, meu Deus, graças a Deus. Você já parou para pensar um homem de 1,90 m, 120 kg, mole, cozido, batatão, nada, aonde isso ia dar? Ai, não quero, não, era assim, vamos. Sabe, querido, a vida nos ensinou, através dos nossos pais, na disciplina, o quanto isso foi benéfico para nós. E o ser humano aprende pelos determinantes da palavra, pelos exemplos e pelos erros. É horrível a mim aprender com os erros. A quem é gostoso aqui? Você fala, errei. Mas a gente aprende. E o que o texto está dizendo para nós é que são as pessoas estúpidas que ignoram isso. Essas pessoas estúpidas odeiam serem repreendidas. Então a gente às vezes olha para a geração atual e nós percebemos o quanto a sabedoria está ficando distante deles. Por quê? Porque não aceitam, não querem. Eu sempre comento com alguns, eu não sei o que será daqui a um tempo, mas a julgar pelos comportamentos de agora, a gente observa, né? Você está conversando entre adultos, crianças se metem na conversa, passam correndo. Queridos, olha, ai de nós, dois adultos estão conversando, fica aquele empurra para lá, empurra para cá, cai vaso, cai isso, cai aquilo. Irmão, não, podia esperar, vai azedar o pé do frango depois. E a gente sabia no que isso ia dar. E nós nos tornamos pessoas educadas. Coisa linda, né? Às vezes, enquanto escutava, eu me lembro de uma das frases falando assim para minha mãe: ô Celinha, como esses meninos são educados? Ela falou, a gente sabe que preço que era isso aí, não é? Não é um preço de dor, é preço de quem ama. E quem ama, educa. Quem não ama, deixa fazer o que quer. Isso se aplica de Deus para com a nossa parte, do pastor para com a igreja, dos líderes com seus liderados. E o texto fecha dizendo o seguinte, no entendimento subliminar, que pessoas sábias amam a disciplina. Pessoas insensatas e estúpidas odeiam. Verso 2 e 3. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá para frente, ou permanecerão para frente. Pessoas boas alcançam o favor de Deus. Pessoas ruins trazem da parte de Deus uma necessidade de corrigi-las. E nem sempre essas pessoas entendem. Eu dou um exemplo clássico para os irmãos que ele se encaixa em muita coisa. Livro de Gênesis, o primeiro homicídio na face da terra. Deus repreende Caim e diz assim para ele: filho, por que você está triste? Por que o teu semblante caiu? Por que você está abatido? Perceba que ele não responde para Deus. Poderia dizer o menino mal criado? Não, nem todos aqueles que não correspondem com a educação significam que foram mal criados. Sim ou não? Quantos pais dão educação para os filhos, mas eles rejeitam? Não querem. Mas veja, que quando Deus fala com ele, se você fizer o que é bom, fizer o que é certo, não vai ter aceitação para você. Deus está dizendo, é lógico que você vai ser abençoado. Qual é o comportamento de Caim diante de Deus? Ele simplesmente emburra e ele simplesmente vai no intento do coração. Ele vai matar o irmão dele como ele mata. Aí a gente começa a encontrar algumas verdades do texto, que pessoas que planejam maldades, elas não podem esperar ter boa noite de sono, não podem esperar prosperidade, não podem esperar crescimento, porque essas pessoas vão atrair sobre si a ira de Deus. E é interessante que o texto nos mostra também que o justo, pessoa justa, ela atravessa por fases na vida de amargura, às vezes de tristeza, de dificuldade, mas ele ultrapassa essas fases. Ele não fica parado.
Se eu pedisse agora aqui na igreja, quem aqui já não passou por amarguras, injustiças, situações que você tinha tudo para fazer o contrário, mas você não fez? Por que você não fez? Essa é a característica, grava bem isso. Essa é a característica que a Bíblia fala de uma pessoa justa, justo diante de Deus, e de uma pessoa ímpia. Grave isso, porque isso vai mexer com a gente. A verdade, querido, é que nós passamos pelas dificuldades que existem, mas a gente não perde a essência. É o que está dentro da gente. Essa história de bateu, levou, é resultado de essência ruim. Essa história de eu falo o que eu acho e mando na lata é essência ruim. Da mesma fonte não é possível dar uma água doce e uma água amarga. E fecha o entendimento dizendo que o justo vai passar, pode passar por situações de amargura, de tristeza, mas ele não vai corresponder com as atitudes idênticas à do ímpio. Ele sempre vai manter a essência. E qual é o resultado final? O Senhor o abençoará. Verso de número 4. A mulher virtuosa. A mulher virtuosa coroa de honra seu marido. Mas a que age vergonhosamente é como um câncer em seus ossos. Vamos lá. Coisa ruim é a falta de virtude, é a falta de sensatez, é a falta de equilíbrio da parte desta pessoa. Porque a pessoa, no caso aqui a mulher virtuosa, ela promove felicidade, ela promove alegria, ela promove ambiente de fraternidade, ela promove ambiente de honra. Mas a mulher desavergonhada, ela é infeliz e promove infelicidade. Princípio bíblico, está aqui. E antes que alguém fale assim, pastor, a Bíblia está puxando para o lado masculino. Não. Aqui a aplicação, é óbvio, está dizendo desse sexo, da questão do comportamento da mulher, ele está dando um conselho para um filho. A gente precisa entender o que Salomão está falando. Ele está trazendo um conselho para o filho, falando, escolha bem com quem você vai passar a vida. Escolha bem aquela ou aquele, no caso ela, com quem você vai findar os seus dias. Porque se você casar com uma pessoa que não é uma pessoa virtuosa, ela vai tornar a sua vida uma tribulação. Em algumas versões você vai encontrar declarações sinônimas das mais pesadas, mas é a realidade. Então, imagine, por exemplo, não é, em um casamento onde a mulher desonra o marido. Imagine, você está numa reunião e você está falando, grita lá do fundo. Imagine você está participando de algo e a pessoa está fazendo o contrário. Querido, com muita clareza, eu entendo que vai chegar uma hora que essa panela de pressão pode explodir. Às vezes, alguns vão suportando, mas pode ser que chegue uma hora que, bum, exploda. Em que sentido? Dos mais diversos exemplos ruins que pode acontecer. Dissolução, traição. Conheço casos de pessoas que tiveram problemas de saúde seríssimos porque não aguentaram mais aquele ambiente. Obviamente que a gente pode fazer uma aplicação aqui para o sexo masculino. Mas olhe para o texto, quando ele está dizendo, filho meu, não escolha para viver alguém que não siga os teus princípios. Alguém que não é pessoas de valores significativos.
Porque mulher, quando ele está dizendo aqui que não é dada a ter virtudes, ela será semelhante a uma doença nos ossos, câncer nos ossos. E assim, querido, eu fiquei, quando estava relendo esse texto essa tarde, pensando de alguns exemplos que eu não quero nem mencionar agora aqui, para não parecer assim alguma coisa direta. Mas aqui fica um conselho para a gente. Às vezes nós estamos em ambiente público, e um está falando aqui, o outro está gritando lá atrás. E sabe o que é pior? É quando nós temos nossos filhos, netos, visitas, que captam esse ambiente de desonra. Você está falando, mas eu não vou fazer. Não, eu não vou, pronto, acabou. E eu poderia caminhar com você por algumas coisas. Na verdade, a virtuosa promove felicidade. A virtuosa, ela traz para dentro da família felicidade. Mas a que não é virtuosa, ela traz como um câncer nos ossos de quem convive com ela. Em um casamento onde as pessoas são comprometidas um com o outro, o ambiente sempre será um ambiente de respeito e de honra. Aonde tem? Não há necessidade desses comportamentos, porque isso não se encaixa na etiqueta de um cristão, na qualidade de um cristão, no comportamento de uma pessoa regenerada. Posso ter sido do mundo, posso ter sido chefe de quadrilha, pode ter sido viver uma vida inteira sem uma figura de alguém que lhe desse acompanhamento, conselho, mas você casou. Entenda o seu lugar, nem mais nem menos. Entenda que quando esse ambiente não é promovido por uma questão de compromisso, de educação, de valores e princípios, é um lar desestruturado. Eu diria para os irmãos que não foram poucas as vezes em que precisei acompanhar algumas situações na vida profissional. E quando eu entrava em alguns lares e eu encontrava o ambiente e percebia as expressões, ficava claro para mim o que é um lar desajustado. Desajustado. Uma das coisas que eu sempre falo para aqueles quando querem, se submetem a um pastoreio e procuram conversa. Já disse isso aqui na igreja. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, estou comunicando o senhor de uma decisão, hoje eu só faço isso aqui, ó. Está comunicado. Deus deu 2 ouvidos para ouvir bem. Quando a pessoa fala, pastor, eu queria um conselho. Opa, abriu uma porta para falar. Mas, dentro disso, eu sempre falo, presta atenção se você não vai casar com um jugo desigual. Presta atenção. Às vezes, dentro da própria igreja, pode ter pessoas da fé, mas comportamentos não são iguais. Não são da mesma vibe, vamos dizer aqui. É um jugo desigual? Sim. Um gosta de trabalhar na igreja 1000 por hora, canta, ensaia, limpa, faz. O outro não quer nada. Quer nada com a obra do Brasil. Cuidado, porque amanhã isso pode ser um peso para a sua vida. E o texto nos fala exatamente do que isso pode reverter negativo. Da boca de pessoas perversas, nós vamos encontrar no versos 5 e 6 o que vai sair agora. Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras do justo salvam vidas. Bom, primeiro que é o seguinte, Fê, o justo vai transbordar da sua essência. Amém? O justo transborda, ele exala, vamos mudar aqui, ele exala. Do que este copo é cheio? Cheio de água. Qual é a essência, o conteúdo deste copo, deste objeto? Ele é composto de água, ele transborda de água, é isso que ele vai acontecer. E a pessoa que é justa, ela vai transbordar, ela vai exalar, ela vai derramar, ela vai contatar, ela vai promover nas pessoas justiça e retidão. Ponto. Não tem outro jeito. Mas a gente também encontra algumas outras características das pessoas justas, conforme o texto que lemos. Primeiro que as palavras do justo são de conceito de sabedoria.
Querido, quantas palavras de sabedoria nós encontramos nos nossos avós? Muitos deles não eram letrados, não eram alfabetizados, mas os conselhos que eles davam. Sabe na Bíblia um texto que eu amo, quando fala das mulheres piedosas da Bíblia. Aquelas mulheres que pelo tempo de vida que elas já possuíram ou têm, quando você vai conversar com elas, vem palavras assim das mais fantásticas. Tem uma irmã que vem aqui à igreja de vez em quando, ela é de Manaus, é a irmã Francisca. Acertei, né? Irmã Francisca. A irmã Francisca, quando ela conversa com a gente, você fica encharcado de humildade, de sabedoria. Uma pessoa que, pela idade que tem, não é rabugenta, não é murmuradora, porque tem uns velhinhos que só Jesus Cristo na causa. Tem uns que, olha, vou falar para você, o negócio é tenso, viu? É tenso. Sabe, palavras que confortam, que enchem, que animam. E o texto fala exatamente que quando o justo abre a boca, ele encharca o ambiente de sabedoria. Você está aqui essa noite? Olha só que coisa, hein? É interessante. Porque a gente logo sabe quando vem groselha. Para quem não sabe o que é groselha, é bobagem aí fora. Veja, nas palavras do justo, há conselhos que vão trazer vida. Mas a palavra dos perversos são instrumentos que vão produzir feridas. E palavras de gente perversa são palavras que vêm com engano e são traiçoeiras. Já trabalhei com pessoas assim, talvez você aqui essa noite conheça alguns exemplos de pessoas que tudo que elas falam é com segunda intenção. Tudo que elas fazem e vão pelo caminho de algumas conversas, elas são semelhantes a uma espécie animalesca lá do livro de Gênesis. Você já deve conhecer. Quando aquela chega para Eva e fala assim: ei, Eva, é verdade que Deus falou? Aí Eva fala, ela fala assim: não é bem assim. Os mais antigos tinham uma frase: cuidado com o boi sonso, porque é ele que pula a cerca. Eu já contei essa história, e pula mesmo, viu? Estou correndo até agora com o meu irmão atrás de uns aí. Algumas conversas são traiçoeiras. O perverso, ele fala sempre com uma segunda intenção, sempre como instrumento que vai machucar. E aqui o texto nos faz pensar em algo muito interessante. Quem controla a língua, controla todo o corpo. Isso é verdade. Isso é verdade. Quando você tem domínio sobre a língua, você controla todas as demais áreas, no sentido de você não trazer a você situações que possam complicar física, mental, espiritual, psicológica, etc. E aí, a palavra do Senhor fala no livro de Tiago, que a morte e a vida estão no poder da língua, do que você fala, como você vive em sociedade, na igreja, em família, casamento, na escola, etc. Versos 7 e 8, a casa do justo é firme, os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. Pessoas perversas podem até se tornar pessoas poderosas, pessoas que têm suas influências na terra, mas muitas delas vão alcançar isso da maneira ilícita, da maneira desonesta. Vão ficar ricas, vão assumir alguns cargos públicos em alguns lugares lá em cima. Não é da maneira honesta. Mas olha que interessante, que a Bíblia diz que quando a tempestade chega na vida deles, tudo se transforma em ruína. Então, às vezes, a expressão do salmista, quando ele diz: eu olhei ao redor e não entendi. Por que o ímpio floresce? Por que o ímpio, muitas das vezes, ele parece que cresce mais, prospera mais do que eu? Veja, querido,
que o próprio texto responde. As pessoas que vão por esses caminhos tortuosos, elas vão pelo que elas podem comprar, pela corrupção, pela degeneração humana, mas quando vem a tempestade, e vem, querido, e vem umas que a gente fala assim, não, por essa eu não esperava, a vida deles se tornará em ruínas, mas o justo não é assim. E é uma coisa interessante que nem sempre os justos são notados. É aquela sensação que dá no nosso trabalho assim, poxa vida, fulano que é tudo isso aí e parece que ele que é o cara, ele que é o abençoado, ele que faz. Calma, querido. A Bíblia responde, no dia da tempestade, a sua casa permanecerá em pé, mas a dele vai cair, por causa da sua essência. Então põe a mão no teu peito. É o que você tem, que é o maior patrimônio que você tem. Olha, irmãos, o meu sobrenome é Flauzino. Eu ficava agoniado de algum dia, algum escândalo envolver o nome Flauzino. Porque isso mancharia minha família, mancharia meus pais, meus irmãos. Isso é muito sério. Porque há momentos na vida que a gente vai olhar para a prosperidade de alguém, pelo dinheiro que se tem, pelo que conquistam, e parece que a gente está desacreditado da parte de Deus. Mas tanto para o rico quanto para o pobre, acontece na vida as tempestades. Quando a tempestade vem, o justo ele permanece fiel, ele permanece em pé. E a tempestade passa e ele não cai, por causa da sua essência. Mas os infiéis, a fé deles está no dinheiro, está na beleza, está no carro, está no poder, e não sabem viver com isso no dia da angústia. E por último, o Senhor Deus sempre recompensa quem anda debaixo da justiça. Muitas pessoas, às vezes, quando nós olhamos para esse texto agora, o verso 9, agem assim. Fala, mas não faz. Verso 9. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude, que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Bom, tem gente que autodimensiona a sua figura, faz uma propaganda como the best, só o que ele faz tem valor, o que as pessoas fazem não tem valor. Essas pessoas, para elas são simplesmente as melhores, e essas pessoas, elas aparentam aquilo que não são. Alguém dizer, eu sou humilde. Bom, humildade não se autodenomina, ela é observada, ela é constatada. A questão da sabedoria nas palavras e no trabalho é uma coisa que é prática de vida, não é um momento, não é um cenário, não é um instante. Pelo contrário, fica muito claro, isso aqui é uma coisa tão interessante, que eu sei mandar, mas não sei fazer. Era um provérbio antigo que dizia assim, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então, o verso 9 diz, é melhor ser uma pessoa simples e ter quem ajude, ou seja, você pode até não saber fazer algo, do que você aparentar ser algo e quando você precisar de ajuda, você não vai ter nem o que comer. A síntese é o seguinte, eu não vou dizer que isso aqui é um comportamento cristão, porque eu sei que não é. Mas não tem gente que irrita, é tão cheia de si, que quando ela quebra a cara, a gente tem vontade de não ajudar? Olha que anjo, as asas passando aqui. Falou tanto, faz agora. Outro dia a gente estava aí, não vê. Qual é a primeira reação que dá? Não faço não. O que o texto está dizendo é, seja simples. Eu já disse isso aqui várias vezes. Pessoas simples são agradáveis. A gente quer elas nos churrascos, no passeio,
na viagem, nas férias, para dar risada, contar história, ir para o cinema, bater papo. Elas são simples, são agradáveis. Mas as pessoas que são cheias de si, pessoas que aparentam ser quem elas não são, são pessoas que no final acabam sozinhas. E olha, a vida mostra. Está cheio de exemplo aí de pessoas que acabam sozinhas, não são pessoas fáceis, não existe perfeição fora dela. Ela é mais ou menos assim, elas dizem para elas mesmas, sem mim nada vocês podem fazer. Ela é mais ou menos aquele hino que não é assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Bom, mas de onde você tirou isso? É exatamente assim, é o que o verso 9. Não adianta falar e não fazer. Vamos para mais um verso, o verso de número 10, vamos ler. E é interessante esse texto, irmãos, quando a gente está lendo isso aqui, porque existem algumas situações que a gente encontra na vida, sobre essa postura de falar e nada fazer, ainda explicando, porque existem momentos em que poucas pessoas, só os sábios fazem o contrário, param para analisar como elas estão vivendo. Lembra-se do verso 1, que diz que a pessoa sábia, ela precisa desejar a disciplina? É exatamente isso. Tem situações que você fala, você diz, você orienta, você explica, mas a pessoa não quer. Não quer. Então, ela vai viver o estilo de vida dela. Tem demônio no negócio? Não, é carne, é ruindade. É gente que é assim porque é. Então, para elas, e elas são assim, elas estão certas, você vai falar com elas, elas não vão aceitar e ponto. E a vida diz, né, que no histórico que a gente acompanha, que o finalzinho da vida delas não é bom. Sem citar alguns nomes aqui, não há necessidade disso, mas a gente já viu, né, algumas situações de pessoas que foram tão injustas em relação a esse comportamento, que, vou dizer uma coisa para os irmãos, eu já fui a alguns velórios assim, você vai achar graça no que eu vou dizer agora, mas você olha para a parte que foi, ela está morta, está assim, ó, felizinha, porque não dava para viver mais assim. A gente já assistiu situações em que eu falava para ela, esse cara é anjo, mano. É anjo. É anjo. Isso aí tem saldo lá no céu, porque do jeito que está, só a outra parte que faz tem valor. Olha o final da vida. Olha o final da vida dessas pessoas. Veja como elas terminam no final da vida. Você vai se surpreender com alguns exemplos a não serem seguidos. Vou falar apenas um para você. Lembra-se do homem chamado Nabal. Olha o estilo de vida do camarada. Eu falo que viúva é quem vai? Veja bem. Fez mal, respondeu mal, e a mulher virou esposa de Davi. Vai cavando assunto. E você vai encontrando pessoas com esse comportamento. A minha teoria é bíblica. Viúva é quem vai. Olha bem, ele fez mal, Davi ia matar ele, a mulher age a favor dele, o danado morre e ela vira esposa de Davi. São pessoas, como diz o texto, verso 9. Verso 10. A generosidade do justo. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Aí, irmão, aí a gente tem assunto para falar, né? Porque do que uma pessoa é cheia, ela reflete nas suas ações. Então, o caráter de uma pessoa, caráter todo mundo tem, não é? Uns têm bom caráter, outros têm um caráter ruim. A pessoa fala, fulano não tem caráter. Não, caráter tem. A questão é que o caráter dele é ruim. Nós lidamos com a maneira, precisamos lidar com a maneira correta, inclusive com os animais. Então, ontem eu recebi um material, eu não sei por que alguns amigos da gente, às vezes, postam algumas coisas, né? E o camarada pegou um saco de lixo e abriu e colocou lá num grupo de amigos que a gente tem. No meio dos lixos,
A pessoa teve a sensibilidade de perceber, abriu o saco de lixo, tinha um cachorrinho semi-morto, vamos dizer assim, semi-morto. A hora que eu olhei aquela imagem, eu falei assim, tomara que esse cachorro viva, porque senão eu vou atrás desse cara que postou isso aqui. Porque para que fazer isso aí? Aí o vídeo mostrava o cachorrinho já praticamente sem vida nenhuma. A pessoa abriu o saco de lixo, tirou, pegou uma seringa com água, injetou um pouquinho na boca dele, foi fazendo uma massagenzinha assim no coração, e foi animando, e parecia que não tinha resultado, e de repente a coisa foi indo, e o cachorrinho foi reagindo, né? Uma hora depois o cachorrinho já estava em pé, fraquinho, mas estava em pé, e depois passou como ele estava. Irmãos, para mim ganhar tempo com você nesse verso aqui, quem tem um coração bondoso jamais vai tratar com crueldade uns animais. Eu faço uma pergunta para você: como você acha que Deus olha do céu quando vê tratando um bicho? Se a gente nunca pensou sobre isso, é bom pensar. Porque quem tem um coração abençoado, no sentido de ser um coração justo, como fala o texto, cuida. A gente não pode fazer algumas coisas no sentido de achar que, porque é bicho, não merece cuidado. Veja, às vezes a gente passa pela estrada e vê as pessoas parando o carro e soltando os bichinhos na rua, no meio da rodovia. Isso é apenas um dos exemplos, né? A pandemia mostrou muito bem o que é o ser humano também. Quantas pessoas pegaram animais e durante a pandemia, passou o momento da pandemia, botaram esses bichos na rua. A estatística está aí. Falando sobre isso aqui no livro de Provérbios, veja que isso não passará desapercebido também aos olhos do Senhor. Versos de número 11 e 12. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Os ladrões invejam o despojo uns dos outros, mas os justos estão bem arraigados e floresce. A síntese desse verso é o seguinte: quem tem as mãos encolhidas para trabalhar é o preguiçoso. Ele vê dificuldade em tudo. Ele sempre vai encontrar motivo para não trabalhar. Quem tem as mãos seguras, ele só vai enxergar dificuldade. Agora, se você perguntar para uma pessoa que levanta às 4 da manhã, já há 10 anos, 15 anos, se é fácil para ela, ela vai dizer, não, não é fácil. Mas tudo na vida tem a questão da semeadura. Perceba que o texto está dizendo, pessoas que são pessoas de vida fácil, ou seja, que não se dedicam, vão passar necessidades na vida. Vão conhecer o que é limitação na vida. São pessoas que correm atrás de fantasias, não é? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, situações que não cabem dentro do cristianismo, né? A pessoa arruma um emprego, passa o tempo de experiência e depois ela fica causando um motivo para ela ser demitida para receber algum tipo de indenização. Presta atenção na vida, querido. Presta atenção na vida se isso é comportamento cristão. O decente da nossa vida, se está descontente, estuda, melhora teu currículo, mas fazer isso não. Ninguém pode cruzar os braços e achar que isso é o suficiente para receber de Deus recompensa pelo que ele faz. O que o texto está dizendo é exatamente o contrário. Ninguém pode esperar com os braços cruzados ser abençoado, porque Deus abençoa as pessoas que são dedicadas. O texto está dizendo. E diz também que enquanto o justo trabalha, o perverso pensa em tirar, pensa em roubar. E entre eles mesmos não há entendimento. E o justo, ele prospera, porque ele sabe aplicar o seu coração à sabedoria, que é trabalhar. Eu não consigo entender, irmãos, com todo o respeito, as pessoas ficarem vivendo de tirar vantagem uns dos outros. Isso não cabe para a vida de quem tem saúde da parte de Deus, recebe inteligência da parte de Deus. O sol nasce para todos, Deus abençoe a todos. Já passamos o texto onde a palavra fala para a gente aprender com a formiga que não tem líder, mas ela trabalha.
Então, uma coisa é nós olharmos para o tempo de agora e ver a oportunidade que nós temos de estudar, de dedicar e etc. e tal, não é? Haverá uma colheita amanhã. Haverá. Hoje, eu diria para os amados que uma pessoa que é organizada, que trabalha, pode não comprar uma casa hoje de 300 metros, 200 metros, 150 metros. Mas olha para alguns planos que a gente encontra. Às vezes eu passo por aí e eu já estive nesse caminho, por isso que eu falo. Você encontra algumas situações que são sacrificiais? São. Uma prestação de 300, 400 reais por mês, num apartamento que vai entregar daqui 4 anos, 3 anos ou 5 anos, é lógico que é um custo, mas vai entregar. Se você precisa se dedicar. Agora, se você ficar só olhando para o vento, enxergando dificuldade e não planejando o seu futuro, você não pode jogar essa responsabilidade amanhã em cima de Deus. Ora, se eu pegar todo o meu salário e usar meu salário só para roupa, só para passear, só para joias, só para comer o que eu quero do bom e do melhor, querido, vai chegar uma hora na minha vida que vai se aplicar o inverso do que o texto diz. Eu vou passar a me comportar como perverso, porque eu desprezei a sabedoria. E geralmente, o texto diz aqui, que essas pessoas nunca se satisfazem. Elas sempre vão viver de tirar vantagem dos outros. Então, irmãos, hoje, por exemplo, quantas pessoas que fazem alguns cursos na vida, que caminham, mas resolvem que não querem trabalhar. Não vai fazer. A necessidade está aí. E a gente deve pensar muito bem antes de fazer filho também. Porque depois que faz filho, não é? Você precisa entender que tem responsabilidade. Filho precisa comer, vestir, roupa, etc, etc. Então não dá para ficar em casa assistindo televisão. Eu vou fechar isso aqui com um exemplo com vocês que é fácil. Fazia parte de um processo seletivo, onde eu cuidava fazer uma triagem com pessoas, depois aplicar sabatina nelas e, enfim. Contratei uma pessoa lá para trabalhar, supostamente da fé. Escute essa. E ela passou, etc e tal, e aí, passado 45 dias, a pessoa começou a dar mancada. Com 48 dias, passou a não ir trabalhar. Ela estava na experiência de 90 dias. Aí eu pedi um dia, eu falei, dá um pulo lá, vê o que está acontecendo, assim, assim, assado. Olha a frase que eu escutei, que chegou para mim. Para ganhar este salário, no dinheiro de hoje daria alguma coisa em torno de R$ 1.700. A pessoa disse assim, eu prefiro ficar em casa deitado do que me sujeitar a ganhar isso. E ela estava desempregada. E ainda disse mais, eu fazendo minhas andanças aí pelas igrejas, eu tiro a minha diferença. Isso é testemunho, querido? Você acha que Deus abençoa alguém assim? Então, o que o texto está dizendo é muito sério. Ficar reclamando e não fazer acontecer, não vira, irmãos. Hoje, quem está com mais de 50 anos aqui, levanta a mão. Vou ficar só nos 50, tá bom? Porque tem mais gente aí. Vamos lá. De 50 para cima. Qual é o seu pique para algumas coisas hoje? Se comparado aos 28, aos 30 anos. Não é? Dona Jacira, a gente dormia 3 horinhas por noite, 1 emprego, 2 empregos, 3 empregos, fazia, acontecia, né, Alex? Virava noite sobre noite, garrafa de café, etc e tal, pau no gato, fogo na bomba, e vão para cima, etc e tal, porque é um tempo, semeou, precisava construir, precisava comprar um terreno, precisava fazer as coisas. E aí um belo dia chegou as consequências. Quem plantou aqui atrás, quem foi disciplinado, quem foi organizado, chegou lá. Agora, você deixar a oportunidade passar, o que Salomão está dizendo, depois de algumas fases da vida, não quero me ater à idade, vai ficando mais distante o sonho, vai ficando mais difícil. Daí ele falar de perversidade. Gente perversa olha para o que você tem e te chama de ladrão, vida fácil, você ganhou no mole, e etc, e etc. Mas Jacira, hoje
uma senhora aposentada nadando de braçada, dinheiro para dar e vender, muito, está com a tocha, está feliz da vida, procurando um fazendeiro para casar, crente de preferência. Irmã Jacira rasga dólar para acender o fogo, tão bem que está. Mas a irmã Jacira, olha que eu conheço a irmã Jacira de 1900 e Moisés. Quantas vezes eu passava pela rua de viatura, ela estava trabalhando na rua, varrendo as ruas. Não é? Nem sempre teve casa própria. Às 4 da manhã, não é? Algumas pessoas aqui vão entender o que eu vou falar. Quem aqui já não precisou comer comida extremamente fria e às vezes até um pouquinho, não é? É o que tinha, é o que dava. O processo faz parte da vida, não é? Aí a pessoa não quer, o texto está dizendo isso. Só que daqui a algum tempo vai chegar. Como é que a pessoa perversa age? Ela quer o que os outros construíram. Em alguns casos a gente encontra aí a aplicação dos criminosos, né? Ficar no barzinho tomando cerveja, o dia inteiro sem fazer nada, mas trabalhar ninguém quer. Correr atrás de estudo ninguém quer. Os que estão aqui essa noite, que já se formaram, quantos de vocês tiveram que estudar madrugada e dormir a média de 1 hora, 2 horas por noite? Quando dormiam, levanta as mãos. Filho para cuidar, marido ou esposa. Às vezes dando a mistura para ele comer, a gente sem comer, para ele poder ter. Andando de sapato, desgastado, tênis, calça para ter. Mas foi uma fase. Lembra do texto anterior? A sua essência foi mantida. Se destaca aí a bênção do Senhor. Verso 13 e 14. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa desta aflição. As palavras sábias produzem muitos benefícios, e o trabalho árduo é recompensado. Então, querido, a gente vê que esse texto, ele se aplica ao antecessor também, porque a vida do justo, e eu faço aqui uma aplicação da língua do justo, ela é um território fértil, mas a língua do ímpio, do perverso, é um território de crueldade, de infortúnio. Por isso, o texto está nos dizendo, nesses 2 versos, que os frutos de alegria e de prosperidade vão se aplicar a que tipo de pessoas? Primeiro, as pessoas que sabem se conduzir na vida com um comportamento digno, com um controle na boca, com um trabalho que precisa acontecer e com um comportamento de disciplina. Mas o contrário se aplica àquelas pessoas que ficam olhando, só usam a boca para fazer comentários, só ficam cavando coisas ruins. Há um comentarista teológico que ele diz assim, que algumas pessoas usam a sua boca nesse texto para cavar abismos para a sua alma. Às vezes você fica preocupado com algumas expressões que saem da boca de algumas pessoas que se dizem cristãs. Ao invés de sair uma palavra de vai vencer, de prosperidade, etc. e tal, só sai da boca dela aquilo que a palavra diz que não é para fazer. Resultado da vida, o mesmo resultado dos versos anteriores, o verso 13 e o verso 14. A língua dessa pessoa e o comportamento dela é cavar abismo. Versos 15 e 16, o auto-engano e o autocontrole. O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O insensato se ira com a facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Parece uma coisa complicada de entender, né? O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Sabe aquele negócio que às vezes você dá as costas e não prossegue na conversa, porque você só vai perder? Gastar tempo com tolo
é gastar tempo valioso da vida, porque o insensato não discerne as coisas. Eu tinha uns colegas de trabalho que de vez em quando chegavam algumas pessoas para trabalhar e vinha o meu superior e falava assim: e aí? Eu falei: o senhor mandou uma porta para trabalhar comigo. E meu chefe ria. Falou: ainda bem que você é pastor. Eu falei: mas o senhor está usando de tentação. Porque tem gente que é igual uma porta. É um ser, uma porta é um ser vivo. Você fala, não escuta. Você fala, ele não quer dar ouvidos. É como se existisse uma venda nos seus olhos e um tampão nos seus ouvidos. Esse tipo de gente, o texto diz, é gente que dificilmente tem domínio próprio. Gente que é inconstante e vive em acessos de ira. Atenção, nervosinhos de plantão. Qualquer coisa xinga, joga, fala palavrão, vai tomar Coca-Cola e vai não sei para onde. Presta atenção na sua vida, presta atenção no seu conteúdo, presta atenção na sua essência. Qual é a característica que identifica uma pessoa assim? São pessoas que são dotadas, como diz o texto, de auto-engano. São pessoas que por qualquer coisa chutam, quebram, não vou mais, larguei mão. São pessoas insensatas, têm ataques constantes, falam sem refletir. E aí tem algo que é pior: expõe as pessoas à sua volta a situações vergonhosas. Lembra da mulher desonrosa? Lembra dela, citada agora há pouco? Como a família dessas pessoas ficam quando elas se comportam assim no barraco? Fala o que dá na telha. Olha o que diz o texto. São pessoas que expõem a quem está do lado dela. Às vezes eu acho que falta um pouquinho de etiqueta para algumas pessoas. Você já imaginou todos nós aqui dentro da igreja gritando ao mesmo tempo, falando, gritando um com o outro? Já não cabe no sexo feminino isso, né? Não cabe. Lá em casa eu tenho umas maitá que é uma luta constante com ela nesse período. É 5 da manhã, eu estou brigando com ela na janela do quarto, porque aquelas coisas todas. Para você analisar como se comporta uma pessoa que não reflete nas suas palavras. Família, esposo, esposa, filhos, liderados, são todos expostos a uma pessoa que não reflete no que fala. Verso 17 a 19, o contraste da fala honesta e da falsa. A testemunha honesta diz a verdade, a testemunha falsa conta mentiras. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. Eu poderia fechar e dizer assim, que mentira tem pernas curtas, não é? Chegará um tempo em que a falta da verdade, ou a ausência da verdade, se manifestará a ponto que o mentiroso será exposto. Aqui tem uma coisa interessante, que pessoas que são dadas a esse comportamento, elas vivem em constantes conflitos. É confusão toda hora. E vou te dar um conselho, você que é sábio à luz da Bíblia, não entre em discussão com essas pessoas. Você estará dando pérolas para quem não valoriza. Conselhos para quem é sábio, ele pode até estar sendo advertido naquele momento, mas ele vai pegar. Mas a pessoa que é provida de insensatez, elas geralmente vão interpretar isso como ofensa, como perseguição. E o texto diz que as pessoas que são dadas a esse comportamento de testemunha falsa, é interessante isso, porque são pessoas que falam ao vento, e que quando elas aceitam suborno, não é agora, é porque sempre foram corruptas.
Foi só questão de oportunidade para manifestar. Então aquela pessoa, aquele menininho, aquela criança que achou na sala de aula um apontador, levou para casa e os pais não fizeram a diligência de voltar no dia seguinte, fazer um apanhado do que aconteceu, e fazem de conta que isso é normal, estão semeando na vida dessas pessoas uma consequência como esta. Porque o texto fala o seguinte sobre suborno. Aliás, isso aqui, parece um país que a gente conhece, Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura, e as mentiras delas logo ficarão evidentes. O começo diz que a testemunha falsa, ela vive contando mentiras, então para ela o suborno é algo absolutamente normal. Quando a gente encontra alguém que é dado a essa prática, não é de hoje. Tem um filósofo, que eu não vou lembrar o nome dele, que diz o seguinte: quer conhecer o caráter de uma pessoa, lhe dê oportunidade. E você vai saber quem ela é. Isso é uma realidade, não é? Quem é irresponsável com o que fala, destrói até quem está perto. Quem é irresponsável nas suas ações, traz, mais uma vez o texto está dizendo, traz para quem convive com ela cercos ou cordéis de morte. Verso 20, os planos do coração. O engano enche o coração dos que tramam o mal, a alegria enche o coração dos que promovem a paz. Olha, síntese disso aqui. A paz aqui inclui a ideia de estar bem e de buscar o bem comum para todos. Pessoas que só, olha, essa é a síntese desse verso. Pessoas que só querem promover a paz para ela, o bem dela, são pessoas que não são providas de sabedoria. Porque quem só se preocupa com o seu meio, com a sua situação, é uma pessoa insensata, uma pessoa estúpida. E o texto diz que pessoa sábia, ela promove a paz para quem está perto dela. A pergunta é, os que estão perto de nós são encharcados pela nossa vida de paz, de comportamentos, de palavras e ações? Para pensar. Esse negócio de todo mundo, qualquer hora, qualquer coisa, eu mato, eu quebro, eu faço. Isso aí serve nos filmes brasileiros para desempenhar uma coisa da antiguidade, lá na época de Lampião. Agora não, filho. Isso não cabe, não. Uma vida transformada é uma vida de comportamentos de ética, de respeito, uma mente renovada, palavras que são pensadas antes de falar. Não dá para dizer que, como crente, essa conversa assim, pronto, falei. Não. Não é assim, não. Nós temos que pensar. Nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Mas quando se fala especificamente de suborno, pontue bem isso. Quem desce nesse nível de praticar o ilícito, não é agora que ele começou. Isso já estava no coração há muito tempo. Dá uma olhada em Judas. Quando ele diz assim, por que quebrou esse vaso de alabastro e não deu aos pobres? Mentira, o texto diz que ele era ladrão. Já estava no coração dele há muito tempo isso aí. Verso 21, a recompensa do justo. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. O justo, ele vive num eterno estado de proteção. Porque, resumo, o Senhor dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Diga amém, pelo menos. Mas o injusto viverá sempre as consequências, as mazelas da sua injustiça. Falando em justiça aqui, irmãos, entenda, tudo aquilo que desvirtua do que é certo, dos princípios da palavra de Deus, se aplica à injustiça. Verso 22, os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Bom, resumo é, quem mente cai em descrédito com Deus. Quem mente não tem, da parte de Deus, a satisfação de alegrar ao Senhor. E os que falam a verdade, para Deus, são pessoas prazerosas. Aí a gente escolhe agora quem você quer ser. Você não veio no culto porque, é, que, foi, é, que,
Deus não tem prazer em vida mentirosa. A mentira de hoje, no nosso país, se disfarça de beleza, se disfarça de status, se disfarça de sucesso. Mas à luz da palavra de Deus, os mentirosos serão envergonhados. Verso 23. Quem é a pessoa verdadeiramente sábia? O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos a sua insensatez. Aqui funciona o seguinte: gente sábia não precisa ficar dizendo o que é. A luz dela vai brilhar através da ação do Senhor. Mas a soberba é o caminho que leva as pessoas ao fracasso. É muito simples de entender isso. Não vale a pena a gente viver numa vida de hipocrisia, de falsidade, se julgando, porque o Senhor pesa a balança e Ele dá a recompensa. Pessoas soberbas serão pessoas que vão conhecer o que é a vida dele quando o Senhor tratar com ela. Verso 24. O sucesso é fruto do trabalho. Irmão, é isso, né? Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. O sucesso é o resultado de um esforço, irmãos. Nós não estamos aqui falando de maus exemplos, do ímpio, não estamos falando aqui de pessoas que não são diligentes. Alguns anos dando aula para alguns profissionais da área de segurança, eu dizia para eles assim: você recebe um salário, sua família, quando você sai de casa, espera que você volte. A sua esposa, quando olha para você, ou seu marido, no dia das mulheres, quando olha para você, esperam que você as represente, que você carregue o sobrenome da família. Para os da fé, tem um outro peso a mais. Você representa uma denominação. Você representa o nome de uma igreja. Você representa, como é que eu vou dizer isso aqui? A verdadeira ou a falsa imagem do cristianismo, né? Quantas pessoas estão enfiadas dentro de igreja, mas com comportamento totalmente fora da realidade. Eu usei essa expressão para dizer a você que uma vida religiosa não é uma vida abençoada, certo? Mas olha só, o sucesso é o resultado de quem trabalha, não é questão de sorte, não é questão de simplesmente a pessoa, como alguém diz, esse camarada aí, a lua é virada para ele. Não, isso nem se aplica à palavra de Deus. O texto diz: quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. Dizia eu nas aulas o seguinte: você está lá para fazer o sistema funcionar, para conduzir a operacionalidade, você precisa conhecer todo o mecanismo do que você trabalha. Então, veja bem, queridos, eu trago isso aqui para aplicação aqui, não é? Por que da necessidade das pessoas chegarem aqui, por exemplo, 1 hora mais cedo? A gente já sabe, né? Chegar aqui 7h30 para montar instrumento, passar o som, ligar a transmissão, significa que a pessoa não orou, não veio aqui, não buscou o Senhor. Antes de colocar a mão nas coisas, ela sequer orou, ela não se preparou e ela é desleixada. Ela é desleixada, ela é insubmissa e vai embora. Eu dizia: você tem a obrigação de chegar mais cedo e fazer um check-in no seu ambiente de trabalho. Quem trabalha em equipe usa ferramenta, usa viatura, usa as mesmas coisas que são comuns uns aos outros, precisa chegar mais cedo, fazer um check-in, certo, Couto? Do armamento, das viaturas, etc, etc, etc. Se você é essa pessoa dedicada, alguém vai notar você. Alguém vai te observar. Até porque tem um princípio bíblico para isso aqui. E eu dizia: trate bem as pessoas. Trate as pessoas com educação. Você pode estar com um problemaço em casa, mas aqui você ganha um salário para isso. Olha o que a Bíblia diz: quem trabalha com dedicação chega a ser líder. Então eu conheci nessa vida aí alguns colegas
que ainda hoje me encontra e fala: ô, seu Kleber, tudo bem? Eu falo: tudo bem, e aí, como é que você está? Eu não lembro o nome deles, mas eles dizem assim: eu sou fulano, em tal época o senhor deu aula assim: ô, como é que está, sangue, beleza? Falei: está onde? Falei: estou em tal lugar. Falou: opa! Falou: sabe aquela frase que eu falo aqui, o cavalo passou e tem gente que montou? Alguns, assim para as pessoas: olha, bom dia, boa tarde, com licença, por favor. Estas pessoas, sim senhor, não senhora, por gentileza, me dá licença, conte comigo. Sabe as pessoas que fazem o a mais, não o da mediocridade? É isso que a Bíblia está dizendo. Presbítero Fábio, isso é verdade ou mentira? Fernando, isso é verdade ou mentira? Giovanni, Sueli, Priscila, Aguinaldo, pessoas, olha que versículo poderoso. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder. Agora, olha para a vida eclesiástica, aqui dentro da igreja. Olha como eu me sinto. É tudo feito aqui, ó, somebody love, Dr. Sócrates, de qualquer jeito, de última hora, relaxadamente. O pastor pede as coisas, demora para fazer. E aí vai andando. E aí vai fazendo. Dá para uma pessoa dessa ser líder? É um princípio. Você consegue notar comportamentos de alguns que você não precisa falar muito, não. Até para ajudar o colega na função que não é dele, ele faz. Ó, já deixei pronto para você aqui. Eu tinha colegas que chegavam mais cedo em dia de operação, as coisas já estavam preparadas. Até o cafezinho da madrugada estava pronto. Falou: rapaz, você é gente fina mesmo. Quando a gente precisava indicar alguém para promoção, você pegava os atrasildos, pegava os irresponsáveis e falava: não, isso aqui não serve, isso aqui não serve, isso aqui não serve, isso aqui não serve. Quantas das vezes, irmão Couto, não sei se passa por isso, Aguinaldo por isso, mas eu passei muitas vezes por isso, a irmã Rosana. Chegava uma lista para mim e falava assim: você precisa tirar 3 pessoas da sua unidade. Escolhe, ou você tira ou tira a gente. Poxa, quem que você vai tirar, irmão? É quem é diligente. Verso 24. Vamos lá. Verso 25. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo anima. Para vencer a ansiedade, meu irmão, você precisa parar de olhar para a tempestade. É isso. Quantos aqui ouviram a mensagem de domingo? Vamos lá, mais um pouquinho. Olhar para a tempestade traz o quê? Nada. Na verdade, foi a mensagem de sábado, né, que eu falei da ceia. Sábado. Nós não devemos olhar para a tempestade, mas devemos olhar para quem está no controle da tempestade. É isso que nos faz viver por fé. Verso de número 27. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui. Irmão, olha, eu digo para a dona Fernanda Mariene, eu valorizo cada R$1 que eu ganho, porque eu sei quanto custa. Para algumas pessoas não tem valor, mas eu sei o valor da minha caça. Madrugada, noite sem dormir, fome, chuva, garoa, etc, etc. O preguiçoso, ele pode até dar alguns passos na vida, mas ele não vai concluir êxito, porque ele é uma pessoa que não é diligente. Pessoas diligentes, diz o texto, elas vão na vida de trabalho serem entesouradas, porque elas são pessoas que se aplicam no que faz. Pastor, o senhor fala isso porque não conhece o meu chefe. Não, eu conheço o chefe do chefe. Esse eu conheço. Eu conheço um Deus que, se preciso for, vai fechar uma porta para você ir para frente. Tem horas em que a gente pensa que está dando um passo para trás, não é? Deus fazendo pegar impulso para chegar em outro patamar. 28 e último, o caminho da justiça. O caminho dos justos conduz à vida
é uma estrada que não leva à morte. Muitos caminhos para quem é injusto parecem corretos. E aí, a gente conhece essa história. Se o que os outros fazem é caminho de injustiça, isso não pode ser aplicado na minha vida. Porque todos os caminhos não levam a Deus. Se eu sair agora daqui, desejar ir para o estado do Rio de Janeiro, e eu pegar sentido São Paulo para cá, eu não vou chegar ao Rio de Janeiro. Nem todos os caminhos que os homens dizem são caminhos que levam perto de Deus. Estamos vivendo uma geração que tudo para eles agora não pode, é errado, Deus não está nisso, Deus é só amor. Não, eu disse ontem para uma crente, aproveita, porque por enquanto Jesus é advogado, mas está chegando o tempo que ele vai se aplicar como juiz. Hoje ele nos defende, mas naquele dia ele vai nos julgar. Amém?